Bom, boa tarde, gente. Vamos para agora uma correção sobre radiciação, tá bom? Do exercício que eu deixei para vocês na aula anterior. Então, eu vou colocar aqui no quadro os exercícios para a gente corrigindo, tá bom? Aí eu vou botar aqui, ó, número 1. Vou botar a letra A aqui para aproveitar o quadro, tá ok? Raiz quadrada de 1/4. O que acontece aqui, raiz quadrada de 1/4? Eu tenho que pensar qual é o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes que vai dar 1, tá? Vai ser 1. 1 vezes 1, 1. Então, primeiro eu penso no número de cima. Raiz quadrada de 1 vai ser 1. Porque quando eu multiplico 1 por ele mesmo duas vezes, eu tenho 1. Agora eu tenho que pensar qual é o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes por ele mesmo, que vai dar 4. Tá? Vai ser o 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, eu vou botar aqui. Pronto. Então, raiz quadrada, aqui lembrando que a raiz é quadrada, quando não tem nada é o 2 que está aqui, mas a gente não precisa colocar. Raiz quadrada de 1/4 é igual a 1/2, tá bom? Agora vamos para o item B, eu vou colocar aqui. O item B é raiz quadrada de 4/9. Tá? Mesma coisa. Eu vou pensar o seguinte: qual o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes que vai dar 4? Vai ser 2. 2 vezes 2, 4. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 9? É o 3. 3 vezes 3, 9. Não, aliás é 3 aqui. Eu ia repetir o 9. Então, raiz quadrada de 4/9 é igual a 2/3. Por quê? Porque quando eu pego 2/3 e eu elevo ao quadrado, ou seja, multiplico 2/3 por ele mesmo duas vezes, ou seja, 2/3 vezes 2/3 é igual a 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Vai dar 4/9. Então, raiz quadrada de 4/9 é igual a 2/3. Agora vamos para o item C. O item C é raiz quadrada de 25/36. Mesma coisa. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes que vai dar 25? Vai ser 5. 5 vezes 5, 25. E qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 36? 6 vezes 6. Então vai ser o número 6. 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 25/36 é 5/6. Ok? E agora, vamos ver o item D. O item D vai ser raiz quadrada de 36, 25/. Você pode estar pensando, professora, tem o mesmo número, o mesmo resultado? Não, gente, não é o mesmo resultado, porque aqui é 25/36 e aqui é 36/25. É o contrário, né? Então, são números totalmente diferentes. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Tá bom? A resposta aqui é 5/6 e aqui é 6/500. Tá bom? São números totalmente diferentes. Agora o item E aqui embaixo, vamos ver qual é. Menos raiz quadrada de 9/64. Gente, o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho sinal de menos antes da raiz. Toda vez que eu tenho sinal de menos antes da raiz, a resposta vai ser sempre negativa, tá bom? Então eu já vou logo de cara colocar um sinal de menos aqui. Agora eu vou fazer o mesmo processo. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes que vai dar 9? 3. 3 vezes 3, 9. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes que vai dar 64? 8. 8 vezes 8, 64. Então a resposta aqui é menos 3/8. Tá ok? Bom, gente,
Agora eu vou apagar essa parte para a gente poder dar continuidade à nossa correção. Ok? Bom, vamos lá. Vou apagar aqui. Parei na letra E. Parei na letra E. Bom, gente, eu dei uma pausa aqui no vídeo para não se prolongar muito, então o que eu resolvi fazer? Coloquei logo aqui até o item J, tá bom? Eu coloquei essas linhas aqui para poder a gente não fazer confusão, dar uma certa divisãozinha no quadro, porque o quadro dessa forma, na horizontal, não fica legal não, o celular não pega tudo direitinho, então fica melhor dessa forma aqui. Então vamos lá, de novo eu tenho sinal de menos aqui. O que significa que eu logo de início eu tenho que colocar na resposta, porque a resposta vai ser negativa sempre. Quando tiver um sinal de menos aqui, a resposta vai ser sempre negativa. E aí eu vou pensar, qual o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que vai dar 1? É 1 vezes 1. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que vai dar 81? 9. 9 vezes 9 é 81. Ok? Então a resposta é menos o nono. Agora aqui. De novo, sinal de menos, vou botar. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 121? Quando o número é muito grande assim, já é um número maior, que fica difícil de pensar, né? A gente pensa até 10 vezes 10, que é 100, e fica uma coisa mais fácil. Então, quando é um número maiorzinho, a gente tem que pensar assim, o final dele é 1. Então, o número que eu multiplico por ele mesmo tem que ser um número que vai dar, que tenha final 1, porque 1 vezes 1 vai dar 1, tá? Por exemplo, se eu multiplicar 12 vezes 12, não vai poder, porque 2 vezes 2 é 4, então vai ser o resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vai ser um número que vai terminar com 4. Então, para o número terminar com 1, como 121, eu tenho que multiplicar um número que termine com 1 por ele mesmo, no caso. Aí eu tenho, qual é o número? 1 vezes 1 não é, né? Qual é o próximo número que termina com 1? 11. Aí eu vou tentar multiplicar 11 vezes 11 e vai dar 121, 11 vezes 11, tá? Então a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11, quando eu multiplico, é 121. E a gente sabe que a raiz quadrada de 100, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 100? É 10. 10 vezes 10, 100. Pronto, a resposta é essa aqui. Tá ok? O cachorro tá latindo aí, não tem jeito. Ó, sinal de menos, vou botar. Agora, qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 169, tá? Como é que eu vou saber, professora? É um número grande. Aí eu tenho que pensar qual é o número no final do número. Termina com 9. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 9? É o 3. Não é? 3 vezes 3, 9? Então eu tenho que pensar da seguinte forma. Esse número que eu estou procurando, ele termina com 3. Ok? Tem que terminar com 3. 3 vezes 3 é 9, tá fora. Aí qual é o próximo? 13. 13 vezes 13, quando eu for multiplicar 13 vezes 13, vai dar 169. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Então, o macete é sempre olhar o final do número e pensar, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar esse aqui? 3. Então, o número que eu estou procurando termina com 3. Entendeu? Aí vocês vão testando, né? Se não fosse o 13, aí vocês iriam testar o 23 e assim sucessivamente. Da mesma forma, 144, qual é o final do número? É 4. Aí eu tenho que pensar, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 4? É o 2. Então, esse número que eu estou procurando, ele termina com 2. Vamos pensar, 2 vezes 2, 4. Não. Aí, qual é o próximo? É o 12, que termina com 2. Quando eu multiplico 12 vezes 12, eu, de fato, vou ter 144. Então, a resposta daqui, ó, é o 12, vai ficar menos 13 dozeavos. Beleza. Aqui o caso é diferente, porque eu não tenho todo mundo dentro da raiz. Só tem o raiz quadrada de 25, 16, ele está sem raiz. Quando acontece isso, eu vou repetir.
Eu não posso falar, é 4. Não, porque aqui não está dizendo que é a raiz quadrada de 16. O 16 está fora da raiz. Então, o 16 eu não posso mexer nele, eu vou repetir. Agora, aqui embaixo, não. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes? Porque a raiz é quadrada, tá? Então, tem que multiplicar o número por ele mesmo 2 vezes, para dar 25. É o número 5, beleza. 16, 25 avos. E no item J é diferente, porque a raiz está no 16, é o contrário daqui. Agora sim, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 16? Vai ser o número 4. E o 25? Está fora da raiz? Vou ter que repetir o 25, porque ele não tem raiz, então eu não posso fazer nada com ele. E a resposta é essa, 4, 25 avos. Tá ok? Bom, gente, agora o item K e o item L, tá? Do número 1 são os últimos itens. Agora observa o quê? Que eu tenho sinal de menos. Se eu tenho sinal de menos, a resposta vai ser negativa, automaticamente eu vou já colocar. Logo de cara, né? Aqui vai acontecer o que aconteceu no item, né? No item I e no item J, que eu tenho a raiz só numa parte da fração. Aqui em cima, então, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 81? Vai ser 9. 64 está fora da raiz, não vou mexer nele, vou repetir. Pronto, resposta. De novo, sinal de menos, vou colocar. 81 está fora da raiz, vou repetir. Raiz quadrada de 64, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que vai dar 64? Vai ser o número 8, né? Bom, finalizamos a correção do número 1. Agora vamos para o número 2. O item A do número 2, vou botar até um pouquinho mais embaixo aqui para não fazer confusão. O item A do número 2 é raiz quadrada de 1,21. Como é que a gente resolve raiz quadrada de números decimais? A melhor forma, gente, é a gente transformar esses números decimais aqui, esse número decimal, numa fração. Isso a gente aprendeu no 6º ano, como transformar número decimal em fração. Não posso deixar de colocar raiz. Coloco o número todo, elimino a vírgula, vai ser 121, fração, boto o número 1 aqui, que é obrigatório, e observo. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, eu vou acrescentar 2 zeros aqui, ó. 1, 2. Pronto. Agora, eu já tenho a minha fração. Transformei meu número decimal numa fração. Agora, vou fazer a mesma coisa que eu tenho feito até aqui. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 121? Vou botar a resposta aqui. 11. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que vai dar 100? 10. Pronto, a resposta é 11 décimos. Tá ok? Dá um pause aqui. Agora o item B. Raiz quadrada de 2,25. Transformar numa fração, né? Vou botar aqui. Eliminando a vírgula, eu vou botar 225, traço da fração, o 1 que é obrigatório, e observar quantos números que eu tenho depois da vírgula, que são 2. Então, eu vou acrescentar 2 zeros aqui. Pronto. Agora, eu vou botar a resposta aqui. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo? Raiz quadrada de 225 centésimos. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes, que vai dar 225? Observando que eu tenho o número 5 no final, e esse número que eu estou procurando vai terminar com 5, tá? Porque o único número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar um final 5 vai ser 5 vezes 5, né? Então, esse número ele termina com 5. 5 vezes 5, 25, não é? Aí eu vou tentar o próximo número que termina com 5, é o 15. Quando eu multiplico 15 vezes 15, eu vou obter 225. Então, raiz quadrada de 225 é 15. Ok. E raiz quadrada de 100, a gente sabe que é 10, porque 10 vezes 10 é 100.
ok? Agora vamos para o item C, que é raiz quadrada de 0,64. Gente, vou eliminar a vírgula, botar 0,64. Vocês acham que é necessidade? 0,64 sobre alguma coisa? Não. Quando existe um zero aqui, antes da vírgula, na parte inteira, eu esqueço ele, porque ele é irrelevante, ele não tem significado para mim no número. Se eu falar 0,64 é a mesma coisa que 64. Então ele não vai fazer diferença no número. E quando o zero não faz diferença, a gente elimina ele, entendeu? Então vai ficar apenas assim, ó, 64, traço da fração 1, 2 números depois da vírgula, acrescento 2 zeros. Ok? Agora sim, eu vou botar a resposta aqui. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E raiz quadrada de 100 é 10. Que 10 vezes 10 é 100. Agora vamos para o item D. Vai ser raiz quadrada de 0,09. Mesma coisa. Vou eliminar a vírgula. Para que eu vou colocar 009? Existe significado nisso? Não. Então, vou apenas fazer isso, ó. 9, 1, que é obrigatório. 2 números depois da vírgula. 2 zeros. Pronto. Tranquilo. Vou até acabar aqui. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E a resposta é essa. 3 décimos. Agora vamos lá. Item G. Vai ser menos raiz quadrada de 0,01. Transformando numa fração, eu botei 1, porque não precisa eliminando a vírgula, não precisa botar esses 2 zeros na frente. Boto 1 aqui, que é obrigatório. 2 números depois da vírgula, 2 zeros. Vou botar aqui. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 100 é 10. Pronto. E o item H, para a gente finalizar a nossa correção de hoje, vai ser menos raiz quadrada de 1,44. Eliminando a vírgula, eu vou botar 144, 2 números depois da vírgula. Ah, professora, mas aqui é 4, aqui é 4. Não importa. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho essa e tenho essa. Não importa se os números são iguais ou são diferentes. A quantidade de números que eu tenho é a quantidade de zeros que eu coloco aqui. Ok? Então vamos lá. Raiz quadrada de 144, nós já vimos anteriormente que vai dar 12, porque 12 vezes 12 é 144. E raiz quadrada de 100 é 10. Por hoje a nossa correção terminou. Até a próxima, gente. Beijinhos.